Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, 3 top fundos imobiliários para maio. Quais serão esses fundos imobiliários? Nós trouxemos aqui relatório completaço para você. Criatura, presta atenção no que eu tô te falando, não é recomendação de compra, mas eu tô falando aqui, já tem fundo imobiliário que está esticado. Nós falamos aqui, tem fundo imobiliário que já passou ali, eu não compraria, porque eu acho que já passou do preço que eu queria, mas ainda tem fundos que estão bons, tá? O IFIX subiu, a gente vê uma recuperação dos fundos imobiliários, mas ainda tem oportunidade. Eu tô falando aqui agora. Não vai me comprar quando tiver caro, porque é a mania que vários aqui têm. Tem medo de colocar agora, não vou colocar que eu tô com medo. Aí vê o verdinho lá em cima, vai comprar. Criatura, presta atenção, a bolsa tem oportunidades. E antes de eu começar o vídeo, eu já vou perguntar aquela pergunta básica, porque eu sou fofoqueira mesmo. Da onde você está vendo esse vídeo? Comenta aqui embaixo com a gente. Fala o seu nome, né, Renan? E da onde a pessoa está vendo o vídeo. De qual estado, qual cidade, qual Exato, não país. custa nada. Já mete aqui, meu nome é tal e eu tô vendo vídeo de tal lugar. Compartilha aqui embaixo comigo. Então, turma, o que está acontecendo? A taxa Selic alta, já sabemos disso. A expectativa é de subir mais um pouco. Então, tem fundos que vão se valorizar, principalmente fundos de papel. Agora, nós tivemos uma depreciação dos fundos de tijolo e foi grande. Então, tem fundo que ainda está descontado. E por que eu estou falando isso? Grava a data, põe a data aqui embaixo, Renan. Por quê? Ainda dá tempo de entrar. Daqui a pouco, Carol, vou entrar lá para outubro. Coitado. Já esticou o valor e aí você já perdeu o time. Bom, vamos lá para o primeiro, sem enrolação, é o RECR11, pessoal. Esse fundo é um fundo do tipo papel, é um fundo muito falado, ele fez aquisições, é um fundo de relatório bom gerencial. Olha só, fez aquisições de um CRI pulverizado de projetos residenciais, são fatos relevantes, IPCA mais 10, CRI Crediblue também, 5,87 mi, aí pagando IPCA mais 9, vai ser difícil a gente ver isso, hein? Que CRI é ativo da renda fixa e esse fundo investe em ativos da renda fixa. E fez mais uma aquisição também do CRI Tcash 2, de 21,06 mi, IPCA mais 8,50. Carol, mas eu não tô nem aí para isso. Tá viajando, por quê? Vem ver o quanto que tá pagando os CRIs. Será que essa dívida imobiliária, porque CRI é uma dívida imobiliária, será que é de confiança dessas empresas? Tem que olhar, tem que abrir lá e ver. Pô, é diversificada a dívida? Ou é do mesmo inquilino? Quanto tá pagando? Pô, os caras estão pagando IPCA mais 9, né? E fez venda também, fez a venda do CRI Matarazzo Suites 2, que foi liquidado em março de 2025, fez um valor aí de 5,88 mi de caixa. Temos pontos positivos? Sim, é diversificado, tá, gente? A gente tem 105 CRIs ativos, mais 9 FIIs, tá certo? Então ele é pulverizado, com bons emissores, com prazos bons e indexadores, só que ele varia nos indexadores. Olha lá, IPCA, CDI e GPM. Foco no crédito pulverizado e garantias sólidas. Grande parte desses CRIs possuem alienação fiduciária, que é importantíssimo. Fiança, opa, vem cá, não pagou? Tem fiança, viu? Fundo de reserva, importantíssimo. O fundo, né? Brincadeira, o fundo tem fundo. Tem reserva. Deu um problema, nós temos caixa. Calma, relaxa, né? E mecanismo de proteção, tipo amortização. Quanto mais se amortizar aceleradamente, melhor, né? Por que estão falando em comprar em maio? Porque a Carol falou, não, meu amor, a gente aqui faz um completo relatório. A gente vê o que os especialistas feras estão falando também. As compras recentes que o fundo fez, com boas taxas, indicam uma manutenção do dividend yield. Porque fizeram boas compras, provavelmente, o dividendo sobe, e isso é muito interessante para quem? Para os cotistas do fundo. Tá? E aí pode dar aquele up e você já aproveitar em maio. Pontos de atenção, turma. Aqui a gente não fala só ponto vantajoso, a gente fala a verdade. IPCA representa 76% da carteira de CRI, né? Então tem bastante ativo atrelado a IPCA. CDI tem cerca de 15% da carteira, então ele é a maior parte atrelada a IPCA, que é a média ponderada ali de 4,28% ao ano. E GPM representa aproximadamente 8% da carteira. Então a gente vê aqui que a maior parte é indexado a IPCA. IPCA é inflação, tá certo? Pré-fixado tem participação residual, cerca de 1%.
ou até menos na carteira. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no nosso site Investidor 10. Meu, quem não tem Investidor 10 hoje tá louco, porque é muito bom, muito fácil. Cotação hoje 82,84 é uma cota, tá, meu amor? Menos de R$100 você já entra aí nesse fundo. Pagou um bom dividend yield, ou seja, nos últimos 12 meses, quando a gente fala yield de 12 meses, rendimento de 13,79%, PVP ainda mostrando desconto, 0,93%. E olha só que a gente vê aqui, ó, a variação está subindo, 7,20%, só que ainda está barato, né? Aí a gente vê aqui, descendo mais um pouco, a liquidez excelente aqui, ó, 2,27 milhões. Eu, particularmente, gosto acima de 1 milhão, tá, turma? E aí vamos ver aqui as informações importantes. Ele é um fundo do tipo papel, por isso não tem vacância, tá, gente? Vacância física, 0. Tem uma taxa de administração, 0,20% ao ano. Tem aqui um último rendimento pagando, tá? Tá pagando. Tá barato e tá pagando. 1,15 centavos por cota. E o valor patrimonial, que eu falei que ele tem caixa ali, reserva, 2,85 bilhões. E aí vamos dar uma olhadinha aqui. Nos últimos 5 anos, a gente vê que esse fundo bate no índice fixo. Olha lá, 80,36% contra 32,89% do IFIX. Ou seja, rendeu mais que o termômetro que é médio ali, que mede a temperatura, né? Entre aspas, que mede a rentabilidade média dos fundos imobiliários. Ele rendeu acima, tá legal? Nos últimos 5 anos. Vamos dar uma olhadinha, olha lá, né? Sempre pagando dividendos, vamos por 5 anos aqui? Ó a barra azul, né? Sempre pagando os cotistas, tem momentos de baixa, que às vezes a taxa Selic, CDI, inflação cai e ele acompanha essa queda, mas um baita fundo, né? Sempre pagando os cotistas. Eu gosto desse fundo e tenho em carteira e tô de olho em maio, para maio sim, até porque ele tá barato e tá subindo. Aí, pessoal, aquela fórmula Magic Number dos FIIs, a gente traz para vocês aqui, 82,84 dividido por 1,15, que é o último valor de dividendo pago por cota, dá 73 cotas para você gerar o efeito bola de neve, tá? 73 cotas vezes 82,84, que é o valor atual da cota, dá aproximadamente 6.047 total investido para gerar o efeito bola de neve, turma. E aí vamos descer um pouquinho? O fundo leva 5 estrelas pela avaliação. Aqui tem várias informações do fundo sobre, né, o fundo aqui, o RCR11. Leia isso aqui, tá, gente? Leia, é importante. Tem os informes mensais, né? E aqui a gente vai falar do quê? Do valor patrimonial por cota. Olha lá. Hoje o valor da cota está 82,48, mas merecia, pelo valor patrimonial, R$ 88,85. Ou seja, está barata em comparação ao que merece a cota, tá? Tem um valor patrimonial grande. E por isso ainda, o que eu falei para vocês, tá? Ele tá barato, 0,93, 7% de desconto, mas está subindo 7,20%. Tá legal, turma? E aí, vamos falar o nosso próximo fundo, que é o HGBS11, tá? É um fundo do tipo shopping, é um fundo de tijolo. E, pessoal, os shoppings sofreram muita depreciação com essa queda, só que vai ter reavaliação desses imóveis. E isso vai ser muito positivo para os fundos de tijolo. Por quê, pessoal? Opa, teve depreciação, mas agora nós vamos fazer aqui uma reavaliação. E isso é muito positivo para o fundo. Tá bom, meu amor? Vamos lá. Notícias do relatório gerencial. O último pagamento, o recebimento da última parcela aqui do IFONH, né, já contratado anteriormente, gerou um lucro de 28 centavos cota, registrado em março de 2025. Na parte de projeções, o relatório menciona que a gestora, ó, a gente colocou em amarelo, segue avaliando oportunidades na reciclagem de portfólio para aumentar a rentabilidade, que pode gerar ganhos não recorrentes a serem distribuídos. Pessoal, o que quer dizer isso? Nós estamos de olho, tá certo? Para fazer novas aquisições, uma reciclagem de portfólio, que não são recorrentes, eles estão de olho agora, tá legal? Para fazer isso, que pode fazer o aumento de dividendo subir, tá legal? Então, essa frase é, nós queremos aumentar a rentabilidade, e isso aumenta o dinheiro no bolso dos cotistas, tá bom? Pontos positivos do fundo, tem presença em 20 shoppings, que estão em 15 cidades, ou seja, bem diversificado,
e tem uma alta exposição aonde? São Paulo, 86%, excelente. A participação majoritária em 7 shoppings, que representa 57% dos ativos estratégicos. E a dívida representa 11,5% do patrimônio líquido, tá, gente? Aí a gente vai falar esses 11% com CRIs indexados a IPCA, ou seja, tem uma parte ali de papel indexados a IPCA e CDI com longos prazos, o que é ótimo, tá? Até 2033 traz mais segurança para o fundo. A dívida tá ok, tá controlada, o fundo não tá alavancado, que é uma preocupação que vocês têm. Pô, tá muito alavancado? Não está, tá bom? E aí, pontos de atenção, a gente vê ainda uma vacância física alta em alguns shoppings. O West Plaza, 9,8% de vacância. O Goiabeiras, 18,5%. E o Suzano, 9,1%. Por que os especialistas estão falando para comprar para maio, tá, gente? A vacância dos ativos está um pouco alta, tá? Mas é exatamente onde está a oportunidade. O fundo está descontado e a gestão do fundo está buscando zerar essa vacância. E isso vai fazer com que o dividend yield aumente, o rendimento do fundo aumente. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui no HGBS11. A gente vê aqui, ó, cotação 194,49 uma cota. Pagou um rendimento nos últimos 12 meses, que quando a gente fala dividend yield, de 10,08%. O PVP está descontado, mostrando 0,90 aqui, 10% de desconto. Liquidez diária 2,20 milhões, eu gosto, acima de 1 milhão. E caiu, como eu falei, os fundos de tijolo foram depreciados, caiu 3,47%. Vamos dar uma descidinha aqui, vamos dar uma olhada aqui nos informações. A vacância está em 5%, também não acho nenhum absurdo, tá? A vacância física. Taxa de administração 0,60% ao ano. Pagou um bom último rendimento, R$ 1,60 por cota, tem caixa, tem valor patrimonial de 2,78 bilhões. E aí, se a gente vê aqui, descer um pouquinho, olha lá, ele está sempre remunerando os cotistas. Eu vou até por 5 anos, para vocês olharem, ó, aqui sofreu muito, né? A gente teve uma época aqui nessa parte da pandemia, infelizmente, muito trágico. A gente também teve problemas em diversos investimentos. E depois ele volta a se recuperar, né? Aí o médio em 5 anos está em 8,62. Eu acho um dividendo excelente, acima de 8%. Lembrando que é 8% no teu bolso, isento de IR. São aluguéis que você põe no bolso, isentos de IR. Por que as pessoas têm fundo imobiliário, turma? Que às vezes as pessoas têm dúvida. Para você ganhar por mês, para pingar no teu mês, aluguéis. Porque conforme você vai comprando mais fundos, colocando mais cotas, gerando efeito bola de neve, aquilo que era 100, 200 reais vai virando 1.000, 2.000. E aí você vai ganhando uma renda passiva. Todo mês você ganha aluguel do fundo imobiliário, tá bom? E aí a gente vai entrar na fórmula Magic Number, o valor atual da cota, 194,49 dividido por 1,60. Isso dá 122 cotas. E aí a gente vê aqui 122 cotas vezes 194,49, que dá R$ 23.727 aí aproximadamente, para você ter um total investido para gerar o efeito bola de neve, tá bom, turma? E aí vamos descer um pouquinho mais, leia aqui, né? O Investidor 10 traz muito mastigado as informações. E vamos dar uma olhada aqui nos imóveis, tá? Olha lá, a gente vê 14 ativos em São Paulo, como a gente falou, a maior parte. Olha como tá colorido, né? Mostrando diversificação. O pessoal, sempre que falar em fundo imobiliário, lembra dessa palavra, diversificação. Eu não gosto de fundo com um inquilino. Porque se aquele inquilino sai, o fundo ficou zerado, tá? Então sempre olha isso. E aí, ó, tem bons inquilinos. Shopping Jardim Sul, Floripa Shopping, Fashion Outlet, Gran Plaza Shopping, Shopping West Plaza tá com vacância, mas é um excelente shopping. Via Parque Shopping, então quer dizer, tem vários shoppings em vários estados, isso é ótimo, tá? E aqui embaixo a gente vê alguns comunicados. Isso aqui tem que abrir, tá, turma? Toda vez que você for comprar um fundo, leia o relatório gerencial, comunicados. Sai um comunicado do fundo que você investe lá, o KNR11 saiu, vem no teu e-mail. Leia o que está acontecendo. É alguma venda, é alguma aquisição? Tem que ler, tá, turma? Às vezes o fundo está endividado e não tem indicador porque mostra isso. Entendeu? Ou você vai no relatório, ou você pode comprar um DEVA 11. E aí, meu amigo, vai explodir na sua mão. Vai escorregar na banana. É esse o problema. Daí a gente vê aqui
O valor patrimonial por cota, hoje 194,49, e o valor patrimonial 215,46. Tá bom, turma? E vamos falar mais um aqui, temos mais top, né? Falamos 3. E a gente vai falar do HSML11, redondinho, fundo de shopping. Eu já falei aqui, né? O relatório gerencial do HSML11 é muito completo. Eles fazem um relatório que é campeão, traz tudo muito mastigadinho, tá? O fundo recebeu 8,34% do valor total ali de venda de 30%, que vendeu uma parte do shopping Maceió, já recebeu 8,34%. Ainda está prevista a última parcela dessa venda, da parte desse shopping, em setembro de 2025, e 2 parcelas referentes à venda do shopping, fez uma venda também do shopping Uberaba, para maio e novembro, parcela da venda. Ganho total projetado com as vendas 20,7 milhões, o que dá R$1 por cota, tá, gente? Pontos positivos. A gestão é super eficiente, são eficientes em shopping, né? O portfólio é diversificado, como eu falei, isso é muito importante. E eles têm sempre uma perspectiva otimista. E às vezes eles estão em shoppings menores, pegam shoppings novos, mas eles sabem lidar com isso. A gestão é boa, tá, gente? E por que estão falando para comprar em maio? Analistas, claro, turma, não é a recomendação de compra, criatura maravilhosa, mas tem que olhar o porquê. Com as vendas que ele está fazendo, já em maio eles vão receber uma das parcelas aí do shopping Uberaba, o que faz ser positivo, o caixa aumenta, e temos mais ganhos também em setembro. E a gestão eficiente vai mostrar uma oportunidade tanto para valorizar a cota, quanto para também, né, a gente está vendo ele barato ainda. Então, quer dizer, valoriza a cota e ainda ganha dividendos. Então, motivos que eles estão falando aí para maio. Vamos dar uma olhada no HSML11? E aí a gente vê algumas informações importantes, né? O valor hoje, R$ 83,16 da cota, pagou rendimento nos últimos 12 meses de 10,93%. O PVP está 0,77, está mostrando desconto, né? Um bom desconto aqui, hein? Liquidez diária 2,29 milhões, eu gosto acima de 1 milhão. Claro, Carol, 900, 800. Tudo bem, agora o que eu não gosto é 200, porque aí não é negociável, não tem liquidez para mim. E caiu, como eu falei, né? A gente teve esse problema aí dos shoppings, né, turma? Vamos descer um pouquinho, ver algumas informações. Olha lá, um fundo do tipo só tijolo, só investe em shopping, 1,20% a taxa de administração, pagou o último rendimento de 0,65 e tem um valor patrimonial de 2,27 bilhões. Em 5 anos, esse fundo bate ali no IFIX, hein? 57,89% contra o IFIX 33,02%. E aí vamos ver aqui, em 5 anos, remunera os cotistas, que isso é importante. Ó, passa dificuldades, 2020 e 2021, mas ó a barrinha azul, mostrando que sempre remunera os cotistas, e é o que eu falo, é mês a mês, então é todo mês caindo, pingando na tua conta, tá? E aí a gente traz a fórmula Magic Number aqui, ó, 83,16 dividido por 0,65, que é o último valor de dividendo pago por cota, dá 128 cotas para gerar o efeito bola de neve. 128 cotas vezes 83,16 é um valor aproximado de R$ 10.644. Tá bom, turma? A gente traz aqui para você mastigadinho. Veja aqui o que fala. Tá tudo aqui bonitinho, ó. 5 estrelas o fundo. Como eu falei, diversificado. Olha aqui as cores, né? Tem 3 ativos em São Paulo, 1 Minas, 1 Bahia, 1 Acre e 1 Alagoas. E aí a gente tem Shopping Metrô Tucuruvi, Shopping Pátio Maceió, Shopping Granja Viana, Super Shopping Osasco, que é super conhecido. Aqui a gente fala o valor patrimonial por cota. Valor da cota 83,16, mas, todavia, deveria valer 109,09. A gente vê um PVP descontado, Renan, 0,77. Vem aqui, ó, às vezes tem as últimas notícias aqui. Leia as últimas notícias. Tá certo, minha criatura? E nós vamos perguntar o seguinte, da onde você tá vendo esse vídeo, né? E outra coisa, pessoal, se faz sentido para você. Carol, eu tô aprendendo no canal, eu gosto do canal. Dá um like no vídeo e vem aqui, se inscreve. Eu vejo que às vezes você vê o vídeo, mas você não se inscreve, criatura. Vem aqui,
se inscreve e ativa o sino, porque vai ter novos vídeos para você. E deixa um Tá certo? likezinho. E já, ó, senta o dedo no like. De verdade, se faz sentido para você esse canal. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Um forte abraço. Quem investe o futuro agradece. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.